Em uma pequena cidade chamada Belém, cercada por colinas suaves e terras cultivadas que sustentavam famílias simples de Israel, nasceu aquele que se tornaria uma das figuras mais marcantes de toda a história bíblica. Não havia nada de extraordinário em seu nascimento, nenhuma cerimônia especial que indicasse o destino grandioso que o aguardava, nenhuma marca visível que o colocasse acima de seus irmãos. Era apenas o caçula de uma grande família, filho de Jessé, um homem respeitado em sua comunidade, mas que vivia dentro da normalidade dos que cuidavam de rebanhos e lavouras. Desde cedo, a vida lhe foi apresentada com a simplicidade dos campos, com o ritmo tranquilo dos dias em que o sol nascia e se punha sem pressa, e com a responsabilidade silenciosa de zelar pelas ovelhas que lhe foram confiadas. Esse menino cresceu longe das atenções da cidade, afastado dos conflitos políticos que agitavam Israel naquele tempo, quando o povo ainda tentava encontrar unidade sob a liderança de Saul, o primeiro rei. Enquanto os exércitos treinavam para as batalhas e os homens mais velhos discutiam sobre o futuro da nação, ele aprendia o valor do silêncio e da observação. Entre as colinas, descobriu a linguagem dos ventos, o som das águas correndo pelas pedras, o cuidado paciente necessário para guiar o rebanho, e a coragem que brotava diante de perigos inesperados como leões e ursos. Aquelas experiências, que pareciam tão comuns, estavam moldando um coração resiliente, capaz de encontrar força em meio à solidão e confiança em meio ao perigo. Enquanto cuidava das ovelhas, sua alma se enchia de música. O jovem não se contentava apenas em vigiar, ele transformava o pastoreio em um momento de adoração. Com sua harpa, deixava os dedos dançarem sobre as cordas, e da simplicidade dos acordes nasciam cânticos que falavam de confiança, gratidão e amor por Deus. Ele não sabia, mas essas melodias se tornariam eternas, atravessando gerações e séculos, inspirando homens e mulheres que jamais o viriam pessoalmente, mas que seriam tocados pela intensidade de suas palavras e pela profundidade de sua devoção. A família, no entanto, não via nele um destaque especial. Entre os irmãos, ele parecia ser apenas mais um, talvez até o menos promissor. Afinal, era o mais novo, o que ficava para trás quando os outros seguiam em direção a responsabilidades maiores. Quando alguém importante visitava a casa de Jessé, não era ele quem era chamado, mas sim os irmãos mais fortes e mais preparados, aqueles que pareciam dignos de reconhecimento. Era como se o destino o mantivesse escondido, reservado para o momento em que seria impossível ignorar sua presença. Esse momento chegou de maneira inesperada. O profeta Samuel, homem respeitado em todo Israel, foi enviado por Deus a Belém com uma missão específica: ungir o novo rei que substituiria Saul. A ordem parecia impossível de ser compreendida, porque Saul ainda ocupava o trono, mas o Senhor já havia rejeitado sua liderança e estava preparando alguém segundo seu coração. Samuel chegou à casa de Jessé, e como era natural, os filhos mais velhos foram apresentados primeiro. Eram fortes, belos, imponentes, e cada um deles poderia, aos olhos humanos, ser o rei perfeito. Mas a voz de Deus soava clara dentro do coração do profeta: não era nenhum deles. Confuso, Samuel pediu a Jessé se havia mais algum filho, e a resposta foi quase indiferente. Havia ainda o mais novo, que estava cuidando das ovelhas, mas não parecia ser alguém relevante para aquela ocasião. Ainda assim, Samuel insistiu, e mandaram chamá-lo. O menino chegou com a simplicidade de quem vivia no campo, as roupas impregnadas pelo cheiro das ovelhas, a pele queimada pelo sol, o olhar vivo de quem aprendeu a contemplar o céu por horas, e uma serenidade que contrastava com a agitação dos irmãos. Ao vê-lo, Samuel sentiu a confirmação divina ecoando dentro de si: aquele era o escolhido. Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu o jovem diante de seus irmãos, e a partir daquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre ele de maneira poderosa. Era um gesto simbólico, mas de implicações eternas. O caçula esquecido havia sido chamado para ser rei. O menino dos campos havia sido separado para conduzir Israel. O músico dos pastos havia sido designado para escrever a história de sua nação e ser lembrado para sempre como o homem segundo o coração de Deus. É interessante perceber que a escolha divina não se alinhou com a lógica humana. Enquanto todos olhavam para a força e para a aparência, Deus olhava para o coração. Aquele jovem, que parecia não ter nada de grandioso, carregava dentro de si a disposição de confiar plenamente em seu Criador, a humildade de se reconhecer dependente e a coragem de enfrentar qualquer desafio em nome da fé. Essa lição ecoa até hoje, lembrando que os maiores chamados não nascem de títulos ou de aparências, mas de uma intimidade verdadeira com Deus e de uma entrega total à sua vontade. Mesmo após ser ungido, ele não foi imediatamente para o trono. O processo de preparação ainda seria longo e árduo. Ele voltou para os campos, voltou a cuidar das ovelhas,
Voltou a tocar sua harpa diante do silêncio das colinas. A unção não o afastou da simplicidade, apenas deu novo significado ao que já fazia. Ele compreendeu que cada dia de anonimato era uma escola, cada desafio enfrentado em segredo era um treinamento, cada canção entoada solitariamente era um ensaio para as grandes multidões que um dia repetiriam seus salmos em uníssono. Esse começo simples e quase invisível nos ensina que a verdadeira grandeza nasce na intimidade, no silêncio em que ninguém aplaude, nos bastidores onde poucos prestam atenção. O que parecia apenas uma rotina comum era, na verdade, a construção de um coração moldado para liderar. Assim, o menino de Belém iniciou sua trajetória que levaria a enfrentar gigantes, governar um povo, escrever cânticos eternos e deixar um legado que jamais seria apagado. O menino ungido ainda não tinha noção de tudo o que estava por vir. Depois da visita de Samuel, nada em sua vida parecia ter mudado de maneira imediata. Não havia coroas, não havia palácios, não havia súditos esperando por ordens. O que havia eram as mesmas colinas, os mesmos campos e o mesmo rebanho. A unção que receberá não afastara da sua rotina, e talvez isso fosse o maior sinal de que Deus estava construindo nele algo profundo, algo que só poderia nascer quando a promessa ainda parecia distante. A grandeza não se revela nos momentos de glória, mas no silêncio da preparação. Enquanto continuava sua vida de pastor, sua fama começou a se espalhar de forma discreta. Não pelos campos, mas por suas canções. O jovem que dedilhava a harpa nos momentos de solidão criava melodias que acalmavam os corações e palavras que falavam de esperança. A notícia de seu talento chegou até o palácio, onde o rei Saul enfrentava dias sombrios, perturbado por crises de angústia e tormento. Foi nesse contexto que o caminho do jovem e do rei se cruzaram pela primeira vez. Chamado para tocar diante de Saul, ele entrou no ambiente real sem pretensão, sem imaginar que um dia aquele trono lhe pertenceria. Apenas tocava, e enquanto suas mãos conduziam as notas suaves, a presença de Deus se manifestava de maneira tão intensa que a tormenta do rei se dissipava. Não eram apenas acordes, eram expressões de uma alma conectada com o divino, eram melodias que carregavam paz em cada vibração. Saul encontrava alívio, e o jovem, ainda sem perceber, já exercia uma liderança invisível, transformando o ambiente sem precisar de títulos. Mas os planos de Deus sempre envolvem momentos que testam a coragem, e um desses momentos se aproximava rapidamente. O exército de Israel estava em guerra contra os filisteus, e no vale de Elá, um desafio surgira que paralisara os soldados mais valentes. Um guerreiro gigantesco chamado Golias desafiava o povo de Deus, zombando, humilhando e lançando palavras que faziam tremer até os mais experientes. Durante 40 dias, o gigante apareceu diante das tropas, e ninguém ousava enfrentá-lo. Foi então que o jovem, enviado apenas para levar mantimentos aos irmãos, chegou ao campo de batalha. Não era soldado, não carregava espada, não tinha armadura. Era apenas um pastor curioso diante do cenário de guerra. Mas quando ouviu as palavras de Golias, algo ardeu dentro dele. Não aceitou que o nome do Senhor fosse afrontado, não suportou ver todo um povo paralisado pelo medo. Enquanto os soldados tremiam, ele enxergava uma oportunidade de confiar plenamente em Deus. Movido por essa indignação santa, se ofereceu para lutar contra o gigante. O rei Saul, surpreso, tentou dissuadi-lo. Afinal, como um rapaz poderia enfrentar um guerreiro desde a juventude? Mas o jovem relembrou as experiências do campo, quando enfrentará leões e ursos para proteger suas ovelhas. Com a mesma confiança, acreditava que o Senhor o capacitaria para derrotar aquele filisteu. Recusou a armadura de Saul, pois não estava acostumado com ela. Preferiu seguir com aquilo que já conhecia, seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas do ribeiro. A cena parecia ridícula aos olhos humanos, mas no coração dele havia certeza de que a vitória não dependia de força ou de tamanho, mas do Deus que estava ao seu lado. Quando Golias o viu aproximando-se, riu com desprezo. Zombou, lançou maldições, mas o jovem respondeu com palavras que atravessaram a história. Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Era a declaração de alguém que entendia que a verdadeira batalha não se vence com armas humanas, mas com confiança em Deus. A pedra lançada pela funda atingiu o gigante na testa, e num só instante, o inimigo caiu por terra. O jovem correu, tomou a espada do próprio Golias e completou a vitória. O silêncio que pairava sobre o campo se transformou em clamor. Israel viu o impossível acontecer diante de seus olhos. O pastor anônimo havia derrotado o guerreiro invencível. Esse episódio não foi apenas uma vitória militar, foi o marco de uma nova etapa. O nome daquele jovem começou a ser cantado pelo povo, e sua reputação cresceu rapidamente. As mulheres celebravam nas ruas,
Saul matou milhares, mas ele matou dezenas de milhares. Essas palavras despertaram inveja e ódio no coração do rei Saul, e a relação entre os dois se tornaria cada vez mais complexa. A vitória sobre Golias, porém, não trouxe apenas fama. Trouxe também novos desafios. O menino ungido estava começando a experimentar o peso da promessa. O favor de Deus atraía olhares, mas também gerava perseguições. Enquanto crescia em reconhecimento, também precisava aprender a lidar com a oposição. E é exatamente assim que muitas vezes funciona a vida daqueles que carregam um chamado especial. As conquistas não vencem novos testes, e a vitória de hoje se torna o terreno de preparo para a batalha de amanhã. O que parecia apenas o ato de um jovem corajoso se tornou símbolo eterno de fé e ousadia. O campo de batalha do Vale de Elá não foi apenas o lugar onde um gigante tombou, mas onde nasceu a convicção de que nenhuma limitação humana pode se sobrepor à grandeza do Deus que age em favor daqueles que confiam em Ele. Assim, a jornada daquele que fora ungido em segredo começava a se tornar pública. As colinas silenciosas ficaram para trás, e os olhos de uma nação inteira começaram a se voltar para o novo herói. Mas cada vitória traz consigo novos inimigos, e cada passo em direção ao trono exige resistência, paciência e fé ainda mais profunda. A unção havia marcado seu destino. As primeiras vitórias haviam aberto caminho para reconhecimento, mas a vida que se seguiu mostrou ao jovem ungido que chamados grandes frequentemente passam por provas longas, muitas vezes solitárias, e que o preparo do coração não se conclui na aclamação do povo. Apenas se aprofunda na forja do deserto, onde a alma aprende a caminhar com Deus mesmo sem o brilho das multidões. Quando o rei que ocupava o trono acendeu em si a chama da inveja, a relação que antes fora de favor e reconhecimento transformou-se em suspeita e perseguição. O menino que entra no palácio apenas com uma harpa vê-se agora em fuga, não por vontade própria, mas para preservar a vida e cumprir o propósito que lhe fora confiado. A perseguição abre frentes inesperadas, fugas noturnas, esconderijos em cavernas, convívio com homens de circunstâncias difíceis, e ali começam lições que nenhum salão poderia ensinar. A primeira grande escola foi a do deserto, espaço rude onde a dependência de Deus se torna prática e não apenas doutrina. Aí aprende-se a racionar alimento, a ouvir o silêncio como disciplina, a ser esperto para evitar emboscadas, a cultivar firmeza interior quando moral oscila, e a transformar a vulnerabilidade em estratégia de sobrevivência. Esse lugar de prova ensina que liderança não é apenas comandar, mas sustentar-se na fidelidade quando tudo parece ruir. No caminho da fuga formou-se um grupo heterogêneo que se tornaria a semente do exército que um dia lideraria, homens marcados pela vida, exilados, endividados, descontentes com o sistema, e ali, no convívio próximo, ocorreu a aprendizagem recíproca entre o chamado e a experiência daqueles que se tornaram seus companheiros. Ele não recrutou soldados por título, mas conquistou corações por respeito, por justiça, por capacidade de ouvir e agir com coragem, e foi nesse associar de destinos que a liderança passou a se construir de baixo para cima. A amizade profunda com o príncipe renunciado educou-no na fidelidade afetiva e política. Um vínculo selado por juramentos e lágrimas, que muitas vezes o sustentou em decisões impossíveis, mostrou que a aliança verdadeira não se edifica apenas em estratégia, mas em pacto de vida, proteção e esperança mútua. Essa aliança privada pôs em prova o valor da lealdade pessoal frente ao jogo público do poder, e ensinou que um líder não é só apoiado por seguidores, mas nutre e é nutrido por amizades que o aproximam de Deus e do seu próprio juízo. Em muitos momentos a tensão entre a necessidade de sobreviver e o desejo de reivindicar o que lhe fora prometido quase o fez ceder à violência fácil. Contudo, ele recuou repetidas vezes de tomar a coroa pela mão forte, demonstrando que a formação de um rei passa também por saber esperar em fidelidade sem sucumbir ao atalho do sangue. Essas escolhas éticas, tomadas no vale e na caverna, esculpiram no caráter a legitimidade que não depende de golpe, mas de integridade. A providência se manifestou de formas inesperadas durante esses anos de fuga. Houveram convivas que o socorreram, providências que pareciam acaso, provisões alimentares obtidas em cidades estranhas, e até subterfúgios necessários quando se hospedou temporariamente entre povos rivais e adotou comportamentos para preservar a vida. Tais episódios ensinaram-lhe a humildade de aceitar ajuda sem orgulho e a sabedoria de usar inteligência sem perder a fé. Em ocasiões administrativas, quando a responsabilidade de tomar decisões práticas recaía sobre ele, foram pequenos atos que o transformaram em governante: distribuição de mantimentos, disciplina na tropa, resolução de disputas entre militares, e sobretudo a prática de ouvir conselhos sem abdicar da autoridade. Na prática diária da liderança, aprendeu que decisão justa requer escuta e coragem na execução, e que a confiança de um grupo nasce quando a autoridade demonstra equidade. Essas orações íntimas foram também terapia e direção. Na solidão de uma tenda ou na cavidade de uma rocha,
formulou palavras que depois surgiriam como cânticos de arrependimento, súplica e confiança, e esses textos se tornaram instrumentos de formação tanto para ele quanto para o povo que os ouviu posteriormente. A tentação de reagir contra o perseguidor foi testada em ocasiões públicas e privadas, mas ele escolheu, repetidamente, deixar o juízo nas mãos do Senhor ao poupar o rival em momentos cruciais. Ao cortar apenas a orla do manto, ao deixar em segurança a vida do inimigo que dormia, ensinou que a grandeza moral é reconhecer no adversário a imagem humana que merece misericórdia, e que o líder que insiste em dominar pela violência perde a autoridade legítima que nasce da justiça e do arrependimento. Durante o exílio também houve momentos de erro e equívoco. Nem tudo foi nobreza contínua. Houve decisões impulsivas, alianças dúbias e ocasiões em que o medo conduziu a ações questionáveis. Essas falhas, contudo, serviram de escola, porque ele aprendeu com fracasso, ajustou rumos, pediu perdão quando necessário e não tentou camuflar erros para proteger a própria imagem. Aprender a reconhecer erro diante de seguidores foi parte central de sua maturação como figura a quem o povo pudesse confiar a vida. Os episódios de refúgio em cidades estrangeiras foram também provas de caráter, porque exigiram adaptação sem perder identidade. Em meio a estranhos, precisou compor modos e discursos que mantivessem seguros sem trair a fé nem os princípios que o definiriam depois como rei. Essa tensão de viver entre culturas aprendeu-lhe a diplomacia e a discrição, virtudes indispensáveis num governante que teria de negociar com povos diversos. A pressão psicológica de ser caçado teve efeitos profundos sobre a liderança prática. Em momentos de crise, revelava-se a fibra interior. Quem cede ao desespero perde visão estratégica. Quem conserva compostura oferece esperança. Ele, repetidas vezes, mostrou a capacidade de manter a calma sob fogo, de planejar retiradas inteligentes, de reagrupar forças e de alimentar a esperança coletiva com palavras de fé, lembrando o grupo que o futuro não é fruto apenas da força numérica, mas da convicção de que sua causa estava alinhada com o propósito divino. A ética nas relações com civis durante a fuga foi outro campo de prova. Ao interagir com cidades oprimidas por conflitos, evitou abusos, respeitou propriedades, e fez pactos quando necessário com líderes locais de modo que a reputação de seu grupo se mantivesse de honra. Essas práticas cimentaram sua imagem de comandante justo, o que viria a multiplicar aliados ao tempo em que o destino posicionasse para assumir responsabilidades maiores. O episódio em que reagiu contra maus conselhos e optou por um caminho de justiça acabou atraindo homens notáveis, guerreiros de espírito forte que reconheceram nele um líder capaz de conduzir não só por charisma, mas por retidão de propósito. A coesão desses homens, forjada no sofrimento, tornou-se base do futuro exército, porque a confiança nas decisões e a admiração pela conduta ética transformaram um bando de fugidos em corpo de guerra disciplinado. A história dessa etapa encerra a lição de que a formação de um líder verdadeiro se faz à sombra das provas, e que aqueles anos de fuga não foram desperdício, mas escola. O que ali se aprendeu em resistência, solidariedade, prudência e humildade tornou possível administrar um povo, compor salmos que tocariam corações e, acima de tudo, exercer um reinado que, mesmo permeado por falhas humanas, teria a marca da busca sincera por conformidade com a vontade de Deus. O tempo da fuga finalmente chega ao fim, mas o trono não lhe é entregue de imediato como um presente, e sim como um peso a ser carregado com coragem, disciplina e fé. Após a morte de Saul, o povo de Israel encontra-se dividido. Algumas tribos permanecem presas à memória do antigo rei, enquanto outras começam a enxergar naquele jovem guerreiro o futuro da nação. O momento é decisivo, pois não se trata apenas de ocupar uma posição de autoridade, mas de consolidar uma liderança que precisa unir corações, curar feridas e projetar um caminho sólido para o futuro. Ele compreende que sua missão vai muito além do título de rei. Trata-se de transformar Israel em um reino de identidade firme, sustentado por princípios que não se limitam à força das armas, mas que encontram seu fundamento na fidelidade a Deus. O processo de ascensão é marcado por negociações, desafios diplomáticos e também por batalhas inevitáveis. Ele não assume a coroa em um ambiente de paz, mas em meio a tensões internas e ameaças externas. Havia inimigos que esperavam o momento exato da transição para atacar e enfraquecer Israel, e havia também aqueles dentro das próprias tribos que temiam que um novo reinado fosse sinônimo de opressão. Com discernimento, ele aprende que governar é, antes de tudo, escutar os anseios do povo e alinhar cada decisão à direção divina. A sabedoria que o acompanha não vem apenas da sua inteligência estratégica, mas da sua capacidade de buscar orientação em oração, reconhecendo que a realeza sem dependência de Deus seria apenas vaidade passageira. Com o passar do tempo, Jerusalém torna-se o centro de sua visão. Ele compreende que aquela cidade, até então marginalizada, deveria tornar-se o coração do reino, um lugar de unidade espiritual e política.
Conquistar Jerusalém não é apenas uma vitória militar, mas um marco profético que estabelece uma nova era para o povo de Israel. Ali, ele ergue não apenas muralhas e fortalezas, mas símbolos de identidade nacional, tornando-se um líder que não divide, mas que reúne. Cada passo dado, cada batalha vencida, cada decisão política tomada reflete uma consciência profunda. Ele não é dono do trono, mas administrador de uma promessa muito maior do que sua própria vida. Durante esse período, a expansão do reino é notável. Israel deixa de ser um conjunto fragmentado de tribos para tornar-se uma nação respeitada entre os povos vizinhos. Exércitos inimigos que antes desprezavam os israelitas passam a temer a força de sua organização e a determinação de seu líder. Mas a verdadeira grandeza não se encontra apenas no poder militar, e sim na capacidade de trazer coesão, justiça e ordem a uma nação que antes vivia em instabilidade. Ele compreende que um reino não se sustenta apenas em conquistas territoriais, mas na edificação de valores que passam de geração em geração. Por isso, em cada vitória, ergue não apenas bandeiras de triunfo, mas altares de gratidão, reconhecendo que a mão de Deus é o verdadeiro sustento de toda a conquista. Esse período marca a transição definitiva de um guerreiro fugitivo para um rei consolidado. O menino que antes cuidava de ovelhas agora guia multidões, o jovem que enfrentou gigantes agora administra batalhas políticas e estratégicas, e o homem que suportou perseguições agora lidera uma nação inteira. Contudo, em seu coração permanece a mesma essência, a consciência de que a realeza não é uma posição de glória pessoal, mas uma responsabilidade de serviço. É essa compreensão que o torna não apenas um governante, mas um símbolo de liderança inspiradora para todos os tempos. O tempo passa, e o reinado, que começou com batalhas e unificações, amadurece para se tornar uma herança espiritual e histórica que ultrapassa os limites da própria vida de quem governava. O menino pastor, que já havia sido guerreiro, fugitivo e rei conquistador, agora se encontra no limiar de algo ainda maior, a transmissão de um legado que não pode ser medido apenas por fronteiras geográficas ou riquezas acumuladas, mas por princípios, memórias e promessas que ecoam através das gerações. Ele sabe que o trono, por mais sólido que pareça, é efêmero quando comparado às promessas eternas de Deus. Por isso, sua maior preocupação não é apenas manter um reino organizado, mas garantir que a chama da fé e da identidade de Israel não se apague com o tempo. Nesse ponto de sua vida, a sabedoria adquirida pelas lutas, pelas vitórias e pelos erros se torna sua maior riqueza. Já não é o vigor da juventude que o move, mas a profundidade da reflexão e da intimidade construída ao longo de anos de dependência de Deus. O cântico que um dia ecoou nos campos, quando ainda é apenas um jovem com a harpa nas mãos, agora se transforma em uma coletânea de salmos que atravessam séculos. Suas palavras, nascidas de noites de lágrimas e de manhãs de gratidão, tornam-se orações eternas, capazes de ensinar gerações inteiras a clamar, confiar, arrepender-se e louvar. Se o reinado militar garantiu as fronteiras de Israel, o legado espiritual garantiu o alimento da alma de milhões que, até hoje, encontram consolo e direção em seus escritos. No entanto, não é um legado construído sem falhas. Sua humanidade transparece em episódios de queda e de arrependimento. O rei que trouxe justiça e esperança ao povo também se depara com as próprias fraquezas e, em determinados momentos, comete erros que quase comprometem o futuro de sua casa. Mas é justamente nesse contraste entre grandeza e fragilidade que se revela a essência de seu impacto eterno. Ele não se apresenta como um herói inatingível, mas como um homem que aprendeu a depender da graça divina em cada situação. Essa vulnerabilidade o torna ainda mais próximo de cada coração que busca forças para recomeçar após tropeços, mostrando que a grandeza não está em nunca cair, mas em levantar-se sempre, guiado pela mão de Deus. Seu legado também se projeta através da preparação da próxima geração. O trono que um dia recebeu em meio a divisões e guerras não poderia ser entregue de forma improvisada. Ele compreende que o futuro de Israel não está apenas em estruturas políticas ou militares, mas na continuidade de uma visão que aponta para algo muito maior do que qualquer reino terreno. Assim, prepara seu filho, transfere conselhos, planeja a construção do templo que não pôde edificar com suas próprias mãos e garante que a aliança com Deus permaneça como centro da identidade nacional. Mais do que uma coroa, deixa como herança um chamado para que a nação continue a ser luz entre os povos. Os anos finais não são apenas de descanso, mas de contemplação. Ao olhar para trás, enxerga a trajetória de um pastor anônimo que se tornou o maior rei de Israel. Percebe que cada etapa, o campo, o palácio, a caverna, o trono, foi parte de um processo maior, desenhado por um propósito eterno. Ele entende que sua vida não se resume a conquistas militares ou administrativas, mas a uma aliança que aponta para o futuro, para a promessa de um descendente que viria a ocupar um trono eterno,
estabelecendo paz e justiça de forma definitiva. Nesse sentido, sua existência é um elo entre o passado e o futuro, entre a história humana e o plano divino. E assim, o legado do rei ultrapassa sua própria época. O que começou como a simples fidelidade de um pastor ao cuidar de algumas ovelhas transformou-se em inspiração para líderes, consolo para os aflitos e esperança para gerações. Seu impacto não se limita às páginas da história de Israel, mas se estende à humanidade, como exemplo de que a verdadeira grandeza não está apenas no poder ou nas vitórias, mas na capacidade de permanecer fiel a um propósito maior que a própria vida. O seu nome, associado a cânticos, vitórias e também a arrependimento sincero, ecoa como símbolo de que o coração que busca Deus acima de tudo se torna eterno em sua influência.